Você sabia que o acabamento ele serve não só para finalizar, mas também para ajudar na durabilidade da peça? Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Eu quero te dizer que se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo, porque a gente posta vídeo toda semana e tem muito conteúdo bom aqui no canal. Então se inscreve, faz parte dessa família e assista o vídeo até o final, curta, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou ficar feliz em responder, tá bom? Se você escolheu o acabamento errado para sua peça, pode ser que você vai ter prejuízo depois, porque dependendo do acabamento, quando você lavar, a peça vai esgaçar. Então, na aula de hoje, eu escolhi fazer não só a costura francesa, que é uma costura bem limpinha, não deixa nenhum fiapo de tecido, é uma costura bem bacana, mas também, além disso, eu ainda rebati a costura. Porque quando a gente se trata de calça ou bermuda, peças que você tem que sentar e levantar, precisa de ter um acabamento bem resistente. E por isso eu escolhi esse tipo de acabamento. Eu quero mostrar para você a calça pelo avesso, olha como é que ficou. No vídeo eu não falo o que eu fiz de bainha, mas é uma bainha bem simples e você pode fazer a sua do jeito que você achar melhor aí. Então nas laterais da calça eu fiz tudo a costura francesa, nos ganchos eu fiz a costura francesa e rebati, então vai ficar bem resistente para eu poder sentar e levantar. Então escolha um acabamento bom, bem feito, para que a sua peça tenha resistência, não só beleza, mas também tenha resistência. Em alguns momentos do vídeo eu acabo trocando a palavra calça por bermuda, porque na verdade a calça pantacourt parece um bermudão, né? Então por isso eu fiz, em alguns momentos eu fiz essa confusão, mas aí você releva aí, entenda que é a calça pantacourt que é a moda do momento. No vídeo passado eu deixei uma enquete para você responder e o resultado final dessa enquete eu vou deixar no próximo vídeo, tá bom? Hoje eu quero fazer uma outra pergunta. Qual a sua maior dificuldade na modelagem? Eu deixei algumas opções, é só você clicar na parte superior do vídeo, do lado direito aí da sua tela, e que você clica lá e responde. Eu vou deixar algumas opções para você responder, tá bom? Participe, tá? Então agora vamos ao tutorial. Se você é novo aqui no canal, talvez você pode estranhar o meu molde estar cheio de manchas e emendas, é só porque eu reutilizo papel, tá bom? Então é só focar no conteúdo que você vai conseguir aprender. Com certeza você já deve ter visto bermudas e calças retorcidas. E um dos motivos é o posicionamento errado do molde no tecido. Para que isso não aconteça, você deve marcar o fio do tecido no molde e posicioná-lo paralelo à auréola. Então, no meu caso, a auréola está aqui, o fio do tecido está aqui. Se a auréola estivesse assim, o fio do tecido teria que estar assim. E isso é posicionar paralelo, ou seja, na mesma posição. Eu tenho aqui 1,4 m de tecido, ele está dobrado com o avesso para cima, encostando auréola com auréola, aqui tem duas auréolas. E aí, para posicionar de forma que não fique errada, você não pode confiar na sua visão, você tem que medir. Então aqui nessa linha é o meu fio do tecido. Eu medi embaixo na peça do fio até a auréola, e o mesmo valor que der aqui tem que dar na parte de cima. Então digamos que deu 20 centímetros na parte de cima, embaixo também tem que ter 20 centímetros, do fio à auréola. Essa medição do fio do tecido tem que ser feita nas outras partes da peça também. Se você é iniciante na costura, é bom você escolher tecidos que não escorreguem, porque facilita na hora de cortar e na hora de costurar.
Se você tem dificuldade de saber se o seu tecido vai dar para cortar toda a peça, a dica que eu dou é que você faça no papel a quantidade de vezes que você vai cortar no tecido. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho um cós na parte das costas. Eu vou precisar de cortar ele 2 vezes na dobra do tecido, mas eu só tenho um molde. Então, se você tem dificuldade, faça esse molde mais uma vez no papel e aí você vai posicionar 2 moldes aqui e aí você consegue visualizar se vai dar. Então, por exemplo, aqui faz de conta que esse aqui é mais um cós. Eu já saberia que ali daria para cortar os 2 cós. Uma outra forma de se fazer, e foi essa que eu fiz, é pegar o molde, riscar ele uma vez no tecido e repetir ele para cortar. Então, antes, o molde frente, ele estava aqui junto com o da parte das costas. Aí, eu risquei toda a volta dele e posicionei ele novamente aqui embaixo. E agora é só cortar as partes arriscada e aqui está com o molde aqui. Todas as peças já estão com margem de costura e isso facilita muito também para saber se o tecido vai dar. Esse molde aqui eu ainda não vou cortar ele agora, eu vou cortar todas as partes primeiro e depois eu vou reposicionar o tecido, porque é um molde pequeno e ele cabe em vários lugares. Mas aí para eu cortar de forma que eu aproveite melhor o tecido, eu vou fazer dessa forma. Vou cortar todas as partes e depois reposiciono o tecido para cortar ele. Eu posicionei a parte da frente da bermuda colocando avesso contra avesso, ou seja, o direito para fora. Vou costurar aqui no gancho com a largura de um pé de máquina até a parte marcada onde vai começar o zíper. Eu refilei o tecido cortando bem rente à costura que foi feita, deixando só um pedacinho de margem de costura. Com o tecido pelo lado avesso, eu vou costurar aqui no gancho, na margem que foi feita inicialmente. Aqui eu risquei a lápis porque não estava aparecendo, mas o ideal é você riscar com giz ou com sabonete. E agora então eu vou passar uma costura aqui, ó. Quando terminar de fazer essa costura, vai sobrar um excesso de tecido pelo lado avesso. Esse excesso você vai jogar para o lado esquerdo da perna e vai passar uma costura na beirada dele pelo lado direito. Aqui eu passei uma linha de alinhavo aqui só para segurar e também para eu me guiar para o outro lado, porque eu vou costurar aqui desse lado de cá, ó. Na parte das costas, no centro costas, eu fiz a mesma costura que eu fiz na parte da frente, ou seja, juntei avesso com avesso, refilei, virei para o outro lado, fiz a costura e sobrou excesso de tecido, ao invés de eu jogar ele para o lado esquerdo, eu vou jogar para o lado direito, para quando eu juntar o fundo da parte da frente com o das costas, as costuras batem uma com a outra. Para pregar esse bolso, é preciso preparar ele antes. E aqui no cantinho eu já passei um ponto de franzir e dei uma leve puxada para ele virar com facilidade para dentro, porque senão dificulta na hora de pregar ele na peça. Aqui nas margens de costura, olha, já dá para passar o ferro para ele ficar virado para dentro, apesar que esse tecido é muito bom, é só vincar aqui também que ele fica. Na parte de cá, eu já posicionei o acabamento aqui na abertura do bolso. E eu não mostrei cortando esse acabamento porque eu ia fazer ele de uma outra forma. E acabei voltando atrás e fazendo dessa forma aqui. Então eu posicionei o acabamento no lado direito, encostando no lado direito do bolso e vou passar uma costura aqui na beirada.
Aqui onde eu costurei, eu dei uns piques na margem de costura, sem pegar na parte que eu costurei. E agora eu vou jogar o acabamento pro lado de cá, deixando a margem também pro lado do acabamento. E aí, eu vou abrir assim, olha. Vou costurar aqui em cima do acabamento, pegando essa margem aqui. Aqui na beirada do acabamento, eu também passei um ponto de franzir para ele emborcar facilmente para cá, ó, sem ficar com excesso de tecido. E aí eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha dele para prender, para depois eu jogar para cá, ó, e fica fácil de costurar. Então eu já virei a beiradinha do acabamento e passei a costurinha para ficar já finalizado aqui, para quando costurar do outro lado fica já fácil de dar o acabamento ali. Aqui no cantinho, na lateral, ó, você tem que dobrar assim, ó. E virar pra cá, porque senão ele fica mal acabado ali na beirada. E aí, quando for prender na peça, vai passar uma costura aqui na beirada, e aí ele dá o acabamento final aqui. Então, agora, pelo lado direito, eu vou costurar aqui, ó. No meu caso, que eu tô deixando 2 de largura. Esse é opcional, tem como fazer de várias maneiras. Você pode fazer ele um pouquinho mais larguinho, mais estreito, passar 2 costurinhas aqui, tem como fazer de várias maneiras. Do jeito que eu preparei o bolso, ele já pode ser pregado na calça. Porém, eu achei um tecido bem da cor das florzinhas, e aí eu resolvi fazer um enfeite em toda a volta, então eu abri a parte que eu já tinha dobrado, eu decidi fazer isso depois que eu já tinha feito o acabamento aqui. Então, eu abri desse lado, a parte não está mais dobrado, e tirei o franzidinho aqui, ó. Desse lado de cá eu não mexi porque já tá feito o acabamento. E aí eu peguei do tecido que eu achei, cortei uma tira de viés. Se você quiser fazer igual a minha, é só você comprar um viés pronto. Ou se você quiser cortar o viés de um outro tecido, eu já tenho um vídeo no canal ensinando. É só você clicar aí na parte superior do vídeo que você consegue assistir. E aí eu vou colocar o direito do viés com o direito do tecido, prendendo em toda a borda aqui. Eu posicionei o viés, colocando direito com direito, do lado onde já tem o acabamento aqui do bolso. E aqui embaixo, como tem uma quina, eu vou ter que costurar até próximo ao final da quina e depois jogar esse tecido pra lá, assim, ó, de jeito que ele fique reto aqui, ó. E aí, eu jogo ele pra cá, seguro ali e jogo ele pra cá, ó. De jeito que ele fique na mesma reta dessa aqui. Então, repetindo, eu costurei até bem próximo, deixando a beiradinha ali, ó. Joguei o viés pra lá, pra direita, minha direita, formando uma quina aqui. Só que eu tenho que botar ele de jeito que ele fique reto aqui, ó. E aí, depois eu volto com ele pra cá. De jeito que ele fique reto aqui. E aí, eu vou costurar aqui na beiradinha, da mesma largura que eu costurei aqui, sem pegar em cima do tecido ali. Tem que ser bem na quininha mesmo. Depois de costurado, essa parte onde eu falei agora, ele vai ficar dessa forma, ó. Aqui vai ficar levantado, é assim mesmo. Aí, aqui na parte arredondada, é só você ajeitar o viés de jeito que onde você vai costurar esteja lisinho e aqui vai ficar sobrando tecido. Então, é só você ajeitar o viés assim, ó, e costurar sem deixar da prega. E aí, aqui você vai dar uns piques para quando virar, ele ficar da forma correta. A largura que você der de costura aqui, ou que você deixar, que você pode refilar também se você quiser, só cortar na beirada aqui, deixando o tanto que você quer. A largura que você deixar de margem de costura é que vai ficar aparente o viés do outro lado.
Então, aqui agora é só virar o viés todo para lá. No meu caso, o meu tecido do viés, ele não desfia. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou só virar para o outro lado, assim, e vou deixar ele aberto assim, vou costurar. Se o seu tecido desfiar, você pode virar ele para o outro lado, bem certinho, olha. Aqui é a margem que você deixou de costura, tá vendo? É isso aqui que vai ficar aparente do outro lado. Se você tiver feito largão, ele vai ficar largão. Você pode virar assim, no caso, se eu desfiar, e revirar novamente, assim, pra dentro, ó. E aí, passar uma costura de jeito que fique presa ali. Mas no meu caso, eu não vou fazer assim. Eu vou abrir aqui, colocar bem certinho. Coloco uns alfinetes para segurar. Aqui tem que fazer o acabamento que eu já vou explicar. Coloco o alfinete para segurar. E na hora de prender no bolso, ou bolso na peça, eu vou costurar aqui na beiradinha, ó, sem pegar no viés. Agora, para fazer o acabamento ali, é só você dobrar o viés para dentro. Tem várias maneiras de fazer. No meu caso, que eu vou fazer assim. Só dobrar o viés para dentro e virar de novo. Depois que eu alfinetei todo a parte do viés, então, por fora ele tá assim, por trás ele está assim. E aí eu vou reservar, porque esse bolso eu não vou poder pregar ele agora, que ele passa um pouco para cima do cós. Então primeiro eu tenho que colocar o cós na calça para depois posicionar o bolso corretamente. Na parte da modelagem eu falo para cortar 2 tiras de tecido com esse molde aqui, um na dobra e um com toda a margem de costura em volta. E aí ficam 2 peças assim, olha. Aqui, para dar acabamento, eu virei a beiradinha e revirei, mas você pode só verlocar também ou chulear. E esse aqui, tô fazendo uma experiência aqui, acho que vai dar certo. Eu passei uma costura aqui, porque aqui tem 2 tecidos, ó, tá dobrado. Então, eu passei uma costura na beiradinha e vou revirar para o outro lado. Mas também você pode overlocar ou chulear aqui na beirada. Olhando a peça de frente, na minha lateral direita, por dentro, onde seria a margem de costura, nessa primeira risca aqui, eu acrescentei meio centímetro e fiz uma linha até lá embaixo ligando reto. Deixa eu mostrar mais de perto para você ver. Aí eu peguei o acabamento, coloquei direito com direito e vou passar uma costura aqui, deixa eu mostrar pro lado avesso, seguindo o meio centímetro a mais ali que eu fiz na linha. Costurar aqui. Agora eu peguei o outro lado do acabamento, esse que é dobrado, e costurei o zíper bem na beirada aqui, ó. O meu zíper tá maior, mas depois eu vou cortar ele. Eu precisaria colocar um zíper mais próximo à cor do tecido, mas além de eu não ter, fica melhor para você ver aí na hora de visualizar o vídeo, fica melhor. Do lado esquerdo da peça, com a margem de costura dobrada para dentro, eu vou posicionar o zíper dessa forma, colocando na mesma direção aqui do tecido, desse tecido com esse, na mesma direção, e encostando a dobra da margem rente onde vai passar o cursor, mas do lado de cá. Dessa forma. Eu vou prender até embaixo e vou passar uma costura aqui, ó. Para ficar mais fácil para costurar, é melhor usar um pé calcador próprio para zíper. Na hora de costurar aqui, ó, ele fica mais fácil de costurar porque ele tem essa abertura aqui do lado. Então fica fácil de costurar. Com o acabamento do lado direito virado para dentro, eu vou posicionar ele do lado de cá, em cima do zíper, de jeito que ele fique tampando onde vai passar o cursor. Assim. Passa um pouquinho para fora. É aqueles meio centímetro que eu marquei aqui, ele vai ficar um pouquinho em cima lá, ó. Para que não fique aparecendo o zíper na hora que você estiver vestindo. Ó.
colocar mais de perto. Dessa forma. Eu alfinetei de cima e embaixo para ficar bem preso. E agora, pelo lado de dentro, você vai pegar o acabamento do lado esquerdo e jogar ele para cá, ó. Você vai isolar ele para ele não ficar preso na hora de costurar ali. E agora a gente vai prender o zíper nesse acabamento de cá, ó, passando uma costura independente ali, ó, só os dois. Não é para pegar na peça não, só no acabamento e no zíper. Passar uma costura aqui, ó. Então a costura por dentro ficou assim. Não precisa ser muito para dentro não, pode ser bem na beirada aqui. E ainda sem mexer nos alfinetes, agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Dessa forma aqui, deixa eu tentar mostrar nessa calça preta, eu risquei para você ver, ó. Passar uma costura assim e vem arredondando até aqui. Pode passar duas se quiser, que fica bonitinho também. Nessa hora, se você quiser usar a linha de pesponto de uma outra cor também, fica bacana. Depois de passar a costura aqui, igual eu falei antes, essa parte que estava presa aqui, você vai soltar ela, voltar ela pro lugar. Por dentro ela vai ficar assim. E aí, aqui embaixo no pezinho, você vai passar um ponto de zigue-zague bem estreitinho para prender essa parte que estava solta aqui, ó. Para ela ficar presa aqui embaixo, ó. Só passar um ponto de zigue-zague aqui. Eu já estou aqui com o cós já emendado, mas eu vou te explicar como que eu fiz. Deixei o molde do jeito que aparece no vídeo, eu deixei sem mexer nada, só para você entender. Na hora de posicionar o molde costas no tecido, você vai encostar a parte do centro costas na dobra do tecido e cortar duas vezes. Então, aqui, ó, até aqui é meu molde costas. Então, eu cortei duas vezes, ó, até aqui, molde costas. A parte da frente, eu tenho que cortar 4 vezes. Então, já tem aqui, ó, 4 partes. Na hora de emendar, você vai identificar no molde onde é a lateral. Então, aqui na parte das costas, minha lateral aqui, porém, a minha parte da frente, a lateral é desse lado de cá. Então, eu tenho que fazer isso, ó. E passar uma costura emendando. Um lado do cós, ou seja, duas partes da frente, eu já entretelei. Essa de cá não tá entretelada. Aqui no centro costas, eu dei um pique para ficar fácil de posicionar. E agora, eu vou abrir o cós, assim, e posicionar direito com direito, encostando pique com pique. Costura com costura. E a ponta com ponta. Vou passar uma costura começando aqui e vindo todo na parte superior do cós, até chegar do outro lado. E também descer aqui. Do outro lado também eu posiciono, costura com costura e ponta com ponta. Depois de emendar as duas partes do cós, você vai posicionar ele na peça, encostando o centro do cós no centro da parte de trás da calça, a costura da lateral do cós com a costura da lateral da peça, e na hora de posicionar aqui a parte da ponta, um lado provavelmente vai ficar maior do que o outro. Isso acontece porque na hora da modelagem a gente faz as duas partes iguais para facilitar. Mas na hora de posicionar aqui, um lado fica maior um pouquinho do que o outro. Então, você corrige essa parte costurando na reta aqui onde que sobrar. No meu caso, tá sobrando daqui para cá. Então, posicionei certinho ali, mas ficou sobrando um pedacinho. É só costurar de novo e cortar esse excesso. Talvez em algum momento da explicação você viu que a parte das costas estavam franzido aqui.
Eu só coloquei esse franzido para eu provar a peça, mas ele não vai ser utilizado não. Já até retirei para posicionar corretamente o cós aqui na parte das costas. Agora um segredinho aqui, na hora de pregar o cós na peça, você deixar ele um pouquinho para fora aqui, uns 2 a 3 milímetros, maior do que a parte de baixo da peça. Porque na hora de você virar a parte de dentro do cós, ele não ficar esmagando essa parte aqui, ó. Se você deixar ela um pouquinho maior, na hora de você revirar aqui para dentro, ele dá certinho ali. Agora, se você deixar ele bem a conta, na hora que você revirar, ele vai ficar puxando essa parte para dentro. Essa parte aqui do cós, quando eu virar, ela vai ficar para dentro assim. Então, eu vou pegar essa costura aqui que sobra e vou jogar pro lado do cós, na parte de cima, e vou passar uma costurinha que chama costura de segurança, para ele não ficar voltando aqui na parte de fora, não ficar fazendo isso. Então, é só passar uma costurinha aqui, prendendo essa margem de costura na parte de cima do cós. Para dar o acabamento no cós, você tem a opção de pegar essa beirada solta aqui e jogar por cima assim, e dobrar a beiradinha assim, de jeito que quando você costurar pelo lado de fora, prendendo, essa parte aqui não fique solta. Ela vai ficar assim, ó, você coloca alfinetes, alinhava, só que você vai costurar pelo lado de cá, ó. Aqui, bem certinho, de jeito que aqui não fique solto. Mas eu quero te ensinar uma outra forma que eu vou fazer no meu cós. Eu coloquei uma tira de viés na beirada do cós, encostando direito do viés com o direito do tecido, e aí vou passar uma costura de fora a fora, prendendo o viés no cós. Já costurei o viés na parte interna do cós, deixando um espaço sem colocar o viés, porque se eu colocar o viés aqui na ponta, eu vou, na hora que eu virar aqui, ó, ele vai ficar muito tecido ali dentro. Então, eu deixo um espaço sem colocar, e o restante do viés eu vou virar assim, ó, e vou costurar dessa forma, costurar aqui, ó. Depois é que eu vou dar o acabamento ali, quando eu virar aqui essa beiradinha, ele já vai ficar com acabamento aqui na ponta também. Depois de costurado o viés no cós, agora eu vou dar o acabamento, virando essa beiradinha pra dentro. E virando a beiradinha do viés ali pra dentro também, ó. Vou colocar vários alfinetes para ele ficar certinho. Eu tenho que jogar essa costura aqui da emenda para dentro do cós, para ficar tudo tapado. E pelo lado direito, eu vou costurar entre a emenda do cós com a calça. Vou costurar bem na emenda mesmo, não é em cima do cós não, nem na peça, é dentro da emenda. Essa costura vai ficar praticamente invisível. Depois de costurado o cós, eu posicionei o bolso encostando a sua lateral com a lateral da peça. E aí, esse bolso, ele trespassa por cima do cós, porque ele vai formar uma presilha, como se fosse uma presilha aqui em cima, ó. Então, a beiradinha dele aqui em cima, para eu dar o acabamento, eu dobrei para dentro, ali, rente a parte de cima do cós. E aqui eu vou passar uma costura. Depois eu vou começar a costurar daqui para baixo, ó, em toda a volta. Nesse espaço onde pega o cós, eu não vou costurar, porque aqui eu vou passar, por exemplo, um cinto. Então, ele tem que ter saída aqui. Então, eu vou costurar aqui, depois eu vou costurar daqui para baixo, tudo. Só que eu não vou costurar em cima do acabamento, eu vou costurar rente ao bolso, entre o bolso e o acabamento, aqui bem rente à costura. Esse bolso ele vai ficar com acabamento soltinho, como eu fiz do lado de cá, ó. Então, costurei aqui dentro.
coloquei a fita aqui dentro só para você ver como que fica, no caso de passar um cinto. Tá vendo? Se eu costurar aqui, eu impeço o cinto de passar. Então, eu tenho que começar do cós para baixo. Aqui na parte de cima é do cós para baixo. Aqui na beiradinha do viés, olha, não ficou um acabamento muito bom, mas depois eu vou fazer uns pontinhos à mão, porque eu não queria que a costura pegasse em cima dele, porque eu estou costurando com a linha branca. E não compensaria botar uma linha só para pegar esse pedacinho aqui. Então, depois eu vou costurar a mão para dar um acabamento bom ali. No cós das costas, eu vou passar 3 carreiras desse elástico fininho. Para isso, eu vou precisar de passar 2 costuras nesse sentido assim, ó. Somente no cós das costas. Quando eu passar essas 2 costuras, automaticamente vão formar 3 espaços para eu passar o elástico. Então, uma costura vai passar aqui e a outra vai passar aqui. Você viu aí que eu utilizei esse gabarito para marcar lá na máquina, sem precisar de ficar riscando aqui na peça ou costurando errado, né? Então, esse gabarito aqui ele serve tanto para marcar centímetros no molde, quanto para fazer esse guia para costurar. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, vou deixar linkado aí para você assistir. Eu desmanchei um pedacinho do cós na parte da frente, bem rente à lateral aqui da costura, desse lado e do outro lado, para poder passar o elástico aqui dentro. Eu cortei os 3 elásticos com o mesmo tamanho, 10 centímetros menor do que o tamanho do cós costas. E na ponta de cada um deles, eu coloquei um alfinetinho. Se você não tiver um alfinete, você enfia 2 linhas na agulha, dá um nó e dá um pontinho na ponta dele. E na hora de passar, você, ao invés de passar dentro do cós com a ponta da agulha, você passa com o fundo da agulha, que também dá certo. E na ponta de cá, de cada um deles, eu coloquei um alfinetinho só para não correr o risco deles escapulir aqui e entrar. Na abertura que eu fiz aqui no cós, eu introduzi os 3 elásticos de uma vez, e como eles estão com o alfinetinho aqui na ponta, eu não corro o risco de, quando eu puxar o elástico, eles entrarem aqui para dentro. Do lado de cá, as 3 pontas estão juntas aqui, eu dei uma leve puxada e passei uma costura aqui na emenda do cós, prendendo esses elásticos para que eles não entrem para dentro ali. E agora eu vou provar a peça para ver quanto que eu preciso de puxar mais esse elástico para depois prender aqui do lado de cá. Se sobrar algum elástico aqui, com certeza vai sobrar, eles vão ficar aqui para dentro, eu não vou tirar não. Depois de provado, eu vi que estava bom e passei a costura na emenda do cós desse lado de cá também. Fechei as aberturas que eu tinha feito antes, aqui no cós, para entrar o elástico, passando a mesma costurinha que eu já tinha feito antes, só continuei aqui. Eu estou costurando 3 presilhas aqui nas costas para ter a opção de passar cinto. Já coloquei 2 e vou colocar mais uma no centro. Eu peguei um pedacinho de tecido maior do que a largura do cós e vou passar uma costura aqui, ó, ele está dobrado. Vou passar uma costura aqui, depois eu vou revirar. Depois de costurado e revirado, eu vou dobrar a beiradinha dela, e vou aqui no meio do cós, e vou prender ela na parte de cima com a costurinha, aqui, e aqui embaixo também eu vou dobrar, mas eu vou prender ela um pouquinho abaixo do cós, assim. E é só passar uma costurinha em cima e embaixo. A calça tá praticamente finalizada, só falta pregar o botão, já fiz a casinha. E se você não sabe fazer, tem um vídeo ensinando a fazer casinha. E tá praticamente terminado, falta só uns arremates. Depois você vai ver a peça no corpo aí pra ver como que ficou.
Se você assistiu até o final, você viu aí quantas dicas top que eu dei para você, né? Então, esteja sempre ligadinho aqui no canal, que eu sempre vou estar tentando passar o máximo que eu sei para você. O versículo que eu vou deixar para você hoje se encontra em Salmo 120, versículo 1, que diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. A mensagem é para você que está com algum problema, está com alguma dificuldade, está angustiado. Deposite seus problemas, as suas dificuldades aos pés do Senhor, porque Ele te ouve. Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau.